E olha, reportagem especial a partir de agora. Operação Gutenberg, hein? Contratos milionários para compra de livros e a suspeita de interferência na fila por exames, cirurgias e leitos hospitalares. Na última semana, Mato Grosso do Sul foi surpreendido por uma operação que investiga um suposto esquema que teria ligado recursos da educação ao controle de serviços da saúde em Mato Grosso do Sul. Mais de 3 milhões de reais, pessoal, em cheques apreendidos e 200 mil reais em dinheiro vivo. Das 16 pessoas presas, com mandados ali ligados, emitidos para serem presas pela Justiça, 13 permanecem na cadeia, 2 pessoas continuam foragidas. Dinheiro vivo, cheques, documentos e uma lista de investigados que reúne empresários, servidores públicos, advogados e um ex-prefeito. Segundo o GAECO, o suposto grupo atuava em diferentes municípios e era dividido em núcleos. Entre os crimes investigados estão fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação foi deflagrada no dia 7 de julho. Ao todo, a Justiça expediu 16 mandados de prisão e 43 de busca e apreensão. Até o último balanço, 14 pessoas tinham sido presas e 2 estavam foragidas. O volume financeiro relacionados a contratos e movimentações ultrapassa 27 milhões de reais. A primeira frente do suposto esquema estava na educação. Empresas ofereciam livros e projetos paradidáticos às prefeituras. As compras eram feitas sem licitação, com a justificativa de que a empresa tinha exclusividade sobre o material. A investigação tenta descobrir se essa exclusividade era usada para direcionar os contratos. Um levantamento do Ministério Público identificou contratos da editora mais citada na investigação com pelo menos 12 prefeituras entre 2022 e 2026. Juntos, eles somam mais de 22 milhões de reais. A existência dos contratos sozinha não comprova o crime. O que o GAECO investiga é se houve direcionamento, pagamento de vantagem e divisão dos recursos entre os integrantes do grupo. Mas a parte mais grave da investigação não seria apenas a compra de livros. Segundo o Ministério Público, essa influência na regulação da saúde teria sido usada para facilitar exames, cirurgias, internações e leitos. Essa ajuda seria oferecida ou condicionada à contratação das empresas ligadas ao grupo. Na prática, a suspeita é de que a necessidade dos municípios por atendimentos de saúde tenha sido transformada em moeda de troca. Um levantamento do próprio Ministério Público, feito em 2024, apontou mais de 25 mil pessoas aguardando exames na rede estadual. Esse número representa o tamanho da fila na época e não tem necessariamente ligação com o suposto esquema. Por meio de nota, o governo do estado informou que apoia a operação do GAECO e disse que a gestão estadual mantém contínuas ações de transparência e que já determinou o afastamento e/ou exoneração dos servidores envolvidos. Depois da operação, Ed Carlo Brito Burgatti foi dispensado da função de coordenador estadual da regulação assistencial. Felipe Paroche Jafar também foi exonerado do cargo em comissão que ocupava na AGESUL. As medidas são administrativas e não representam condenação. Entre os presos está Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, conhecido como Júnior Vasconcelos. Ele é ex-prefeito de Fátima do Sul e escrivão da Polícia Civil. Depois da prisão, também foi afastado das funções na polícia. A conduta que teria sido praticada por ele ainda não foi detalhada publicamente pelo GAECO. As imagens mostram parte dos investigados presos. Entre eles estão pessoas ligadas a editoras, gráficas, empresas de saúde e ao serviço público. Até o momento, o Ministério Público não divulgou oficialmente qual seria a função de cada um dentro da organização criminosa. Durante as buscas, foram apreendidos mais de 3 milhões de reais em cheques e mais de 200 mil reais em espécie. A origem e o destino desses valores serão analisados junto com contratos, documentos e movimentações financeiras.
A investigação agora precisa responder alguns questionamentos centrais. Quais municípios teriam sido pressionados? Quais pacientes teriam sido favorecidos? Quem autorizou cada procedimento? E, principalmente, como o dinheiro dos contratos teria sido distribuído ou até mesmo escondido. Os dois investigados que continuavam foragidos no último balanço são Giovanni Paroche Jafar e Eider Bartes. As prisões preventivas dos demais investigados foram mantidas nas audiências de custódia. Durante a operação, Jéssica Burgatti foi presa junto com os outros envolvidos. Na última semana, a Justiça autorizou que ela cumprisse a prisão em regime domiciliar para amamentar a filha. A operação ainda está em andamento. Não houve julgamento sobre culpa ou inocência dos investigados. O próximo passo é analisar o material apreendido e identificar se a suspeita de troca entre contratos de livros e serviços de saúde se confirma e quem, de fato, participou dela. Bom, e ao todo, 27 milhões de reais, teriam sido ali, movimentados, por essa organização, segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Vamos aos citados, tá? A defesa de Eider Bartes, foragido, diz que até o momento não teve acesso à decisão que supostamente determinou a prisão, mas que ele já estabeleceu contato voluntário com a investigação para colocar o cliente à disposição da Justiça. Já a defesa de Felipe Jafar diz que está trabalhando para reverter a prisão, que segundo ele, teria sido fruto, abre aspas, de uma evidente equívoco do GAECO, fecha aspas, e que a verdade real será demonstrada no curso do processo. Já a defesa de Olívia Jafar diz que está tomando as medidas jurídicas para obter a liberdade da cliente e que a prisão tem fundamento em fatos antigos e sem demonstração concreta para manter a prisão preventiva. Já a defesa de Jéssica Duarte informou que a prisão domiciliar da cliente diz estar convencida da inocência dela e que confia que todos os fatos serão devidamente esclarecidos. Já a defesa de Gabriel Taquino de Paula informou que não identificou qualquer elemento concreto que identifique a prisão preventiva. Disse ainda que vai entrar com habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça para que ele responda em liberdade. O Balan Geral também entrou em contato com as defesas de Paulo Rogério de Mello, Douglas Henrique de Mello, do ex-prefeito de Fátima do Sul, Júnior Vasconcelos, Rossana Jafar, Francisco Anísio dos Santos, Ed Carlo Brito, Joatan Gomes Peixoto, Matheus Oliveira Peixoto. Até o fechamento dessa edição, a gente não teve resposta. O espaço segue sempre aberto e nós não tivemos acesso ao contato da defesa de Giovanni Jafar, tá, pessoal? Para mais detalhes em relação a essa operação Gutenberg, que está em andamento ainda, acesse o site diariodigital.com.br, diariodigital.com.br.